E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um corte das lives que estão acontecendo toda semana. Para você participar das lives, ativa o sininho de notificações aqui embaixo ou também segue a gente lá no Instagram, @sparkrtutoriais, que nós sempre estamos avisando por lá, beleza? Então agora, vamos embora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o efeito aqui do Big Head, que é colocar a cabeça bem grandona. O método utilizado aqui é de render pass, porque eu acho que é a forma mais fácil. Tá, vamos lá então, galera. Como a gente tinha falado na última live, sexta-feira, tentei aqui duas vezes fazer o Big Head, não deu certo. Como quem tava lá viu que eu prometi que eu ia fazer. E de fato, hoje eu separei um tempinho mais cedo para poder dar uma estudada sobre o assunto e trazer aqui para vocês a forma que eu encontrei e que eu acho que seja mais fácil de poder resolver esse problema. Então, eu vou começar aqui. Primeiro a gente vai utilizar um Head Occluder. O que nós vamos fazer, vou colocar aqui no Home, Head Occluder. E eu vou utilizar esse block aqui, ó. Block, importar. Aqui, vou arrastar para o meu projeto. Vocês podem ver que ele já está funcionando aqui. Ele está invisível, pessoal, porque se você tivesse com um chapéu, algum outro objeto, e arrastasse aqui esse Head Occluder lá, esse bloco aqui para dentro, ele já faria a oclusão completa para você, não ia precisar mexer em mais nada. Mas o que a gente quer fazer hoje é justamente aumentar a cabeça. Eu poderia fazer isso de outra forma? Talvez. Ficaria muito legal? Provavelmente não. Eu poderia, por exemplo, criar um Face Mesh, colocar a textura aqui do Face Tracker, né? E aí aumentar a escala desse Face Mesh. Ia ficar bonito? Eu duvido muito. Mas vamos fazer aqui do jeito com Render Pass. E é a forma que a gente vai pegar esse objeto aqui, vai renderizar ele num retângulo, né? E depois a gente vai fazer o corte. Tá, então eu tenho um Head Occluder. Tá aqui o meu block. A primeira coisa que eu quero fazer é deixar esse Head Occluder visível, para eu entender como que ele está funcionando aqui no meu projeto. Então eu vou dar dois cliques nesse block. Vou abrir. E aqui eu vou no material. E eu vi que aqui a opacidade dele está em 1. Eu vou colocar em 100%. E salvar. Beleza, agora a gente já tem o rosto aqui branco, né? A gente já viu como ele está se comportando aqui. A gente não consegue alterar a escala aqui. Se você quiser mexer na escala, você tem que alterar nesses valores aqui de escala. Então, teria que colocar aqui 1,3. Ele ficaria mais largo um pouquinho. 1,2. Tá, vou manter aqui 1,2. Já ficou um pouquinho mais largo, já vai pegar melhor aqui a cabeça. E agora, como que a gente vai fazer esse recorte? Para isso, nós vamos utilizar aqui um retângulo. O retângulo ele vai preencher toda a tela, né, fazendo o fio. E agora eu vou criar um materialzinho. E como de padrão, nós vamos alterar aqui o Shader Type de Standard, que é um efeito que recebe a iluminação do ambiente para Flat. Em Flat a gente não recebe a iluminação aqui da cena e as cores ficam muito mais reais. E agora, aqui eu vou jogar esse material aqui para baixo. E eu vou renderizar a imagem da câmera nesse material. Como que eu posso fazer isso? Para poder utilizar Render Pass, a gente vem aqui em Device, Default Pipeline e Create. Ele já cria aqui para mim automaticamente um patch. Vontade de espirrar. Cria para mim aqui automaticamente um patch. Beleza, tá aqui. Ele está renderizando o device e passando para o próprio device. Eu não quero esse device aqui mais não. Beleza. Agora o que eu vou fazer é renderizar esse canvas. Então eu vou segurar o canvas, arrastar e jogar aqui no meu Scene Object. Ele apareceu a tela toda branca porque a gente não definiu o material aqui ainda. Se eu ligar a câmera aqui, vocês vão ver que já vai aparecer a imagem da minha câmera. Mas a gente precisa fazer algumas configurações antes disso, né? De poder passar aqui direto para o nosso material. Primeiro, a gente precisa utilizar o Head Occluder. E esse Head Occluder eu vou arrastar aqui e vou usar um Scene Render Pass para a gente poder renderizar. Ele vai ficar ligado aqui no nosso Scene Object e vocês podem ver ele aqui. Se eu quiser ver como que ele está ficando, eu posso pegar aqui um shader
Render Pass, ligar aqui. Clicar nessa setinha que eu já vou ter uma prévia do que ele está pegando ou não, tá? Eu já vi que ele está pegando isso aqui. Bom, vou arrastar aqui. Vou deixar esse shader aqui embaixo, é só para mostrar para vocês que ele está pegando toda a área da cabeça e o restante não. E agora eu vou pegar aqui a minha câmera e vou utilizar o Multiply. Multiply, vou passar aqui para o meu material. Ele já está com o meu material aqui passado, né? Já estou passando a textura da câmera. E agora eu preciso fazer o recorte desse alpha. Para fazer esse recorte, eu vou utilizar esse Red Occluder aqui. Mas antes eu preciso vir aqui no meu Scene Render Pass, Default Color. Vou alterar aqui essa cor e vou colocar o Alpha Channel em 0. Assim ele vai ficar transparente e não preto como estava. Vocês lembram que estava preto aqui em volta, agora ficou cinza? Então, agora tudo aquilo que era preto ficou transparente. E a gente vai conseguir passar essa transparência aqui para o nosso material de cima. E agora eu vou utilizar aqui um Swizzle. Esse Swizzle a gente consegue separar os canais. Então, como vocês sabem, a gente tem o RGBA, que é o verde, vermelho, né? Verde e azul. E o A, que seria o alfa, que é a transparência da nossa imagem. Como aqui eu quero usar só o alfa, né? Só o recorte dessa imagem, eu vou digitar aqui W nesse Swizzle e vou multiplicar aqui. Beleza. Vocês não estão vendo nenhuma mudança ainda, porque a gente não alterou a escala desse objeto. Para alterar, eu vou criar aqui um Texture Transform. Vou ligar nesse material. E aqui um 2D Transform Pack. Você já deve estar cansado de ver eu utilizar esse 2D Transform Pack, né? A gente utiliza em vários projetos mesmo. Para a gente alterar a textura, deixar a escala maior, rotacionar a textura aqui. Tudo isso a gente consegue fazer. O que eu vou fazer agora é aumentar a escala. 1,5, 1,5 e beleza. Já temos aqui o nosso efeito, né, de cabeção, o Big Head. Para quem manja de 3D, um detalhe bacana seria melhorar essas arestas, né? Como vocês podem ver aqui é bem quadradão, então dá um detalhe um pouquinho feio aqui nas orelhas. Mas se você conseguisse deixar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais liso, ia dar um resultado, um visual bem melhor. Teve uma coisa também que eu reparei, pessoal, que ele forma uma linha aqui em volta da cabeça, uma linha preta. E eu pensei qual seria a forma mais simples de poder tirar essa linha preta que fica em volta. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver certinho aqui na parte de baixo do queixo, ó. Tem uma linha preta contornando o rosto. Para remover essa linha preta, a gente vai utilizar aqui um Smooth Step. E vou ligar aqui. E agora no Edge mínimo aqui eu vou colocar em 0,9. Não sei porque 0,9 foi o valor que funcionou bem legal para mim. E agora vocês podem ver que já sumiu aquela linha. Já tá o rosto aqui certinho. Agora pode dar o play. Tá pronto o nosso efeito. Super simples, né? Nós estamos utilizando aqui um material, um retângulo e um Red Occluder. Vou deixar o código aqui aberto para vocês. E tá pronto aqui o nosso Big Head. Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então, valeu, galera. Falou e até a próxima.